Obrigado, Ricardo. Enquanto isso, pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 4. Mas eu vou ler, obrigado, querido. Eu vou falar sobre esse texto, mas eu vou ler só o versículo 6 agora, por causa do tempo, amém? Então, 1 João, capítulo 4, versículo 6, somente esse versículo, para que a gente possa então entrar no texto. Todos encontraram? Vai ser projetado aqui também? Diz assim, irmãos: nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o Espírito da verdade ou o Espírito do erro. Podemos ler todos juntos, irmãos? Nós coisa boa, né? Quando esse texto fala que nós pertencemos a quem, queridos? Você pertence a Deus? João vai dizer: olha, vocês pertencem a Deus, nós pertencemos a Deus. E quem conhece a Deus ouve a palavra, mas quem não conhece a Deus não ouve a palavra. A palavra vai lá, bate e fica. É como aquela boa semente que não consegue germinar. Que Deus possa preparar nossos corações, que nós possamos ser lugares não áridos, mas lugares propícios nessa noite, para que essa boa palavra possa penetrar no seu coração, e desse modo você saber que é alguém que tem o Espírito da verdade e não o Espírito do erro. Amém, irmãos? Meu sermão diz assim: a fé verdadeira se revela na verdade. Repita comigo: a fé verdadeira se revela na verdade, no amor e na obediência. Então, tudo junto: a fé verdadeira se revela na verdade, no amor e na obediência. O texto, ele vai falar de forma bem clara, começando no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. E ele vai destacar que nessa parte, nós chamamos de perícope, né? Nessa parte do texto, a fé verdadeira se revela na verdade sobre Cristo. Obrigado, Nilson. No capítulo 4, versículo 7 a 21, a gente vê então que essa fé também se revela em algo muito especial. Ela vai se revelar no amor, irmãos. 1 João capítulo 4, do versículo 7 até o último versículo do texto, versículo 21. E por último, essa fé verdadeira se revela na obediência aos mandamentos, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Eu só não li para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tem outras coisas que vão acontecer depois da minha palavra, e eu não queria abrir mão desse tempo, amém? João escreve essa carta, queridos, com um objetivo bem claro. Isso eu preguei recentemente, 1 João capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: olha, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tem o quê? A vida eterna. Ele quer que a igreja, meus irmãos, possua essa certeza, não dúvida, mas uma firme convicção, não insegurança espiritual. E para isso o apóstolo vai apresentar algo tremendo. Olha que
que coisa maravilhosa. Ele vai apresentar 3 testes da fé. 3 testes da fé. Eles não medem perfeição. Talvez você pensou em perfeição. Não, esses testes não medem perfeição, mas evidências de um novo nascimento, de uma nova pessoa. E o nome desse teste, para ficar bem didático, é VAO, não a nossa VAO, tá? VAO, V-A-O, VAO. O que é esse teste? Verdade, amor e obediência. Não é VAR também não, quem gosta de futebol, já pensou no VAR, né? Não é VAR também, é VAO, ok? Para lembrar da VAO, pode lembrar dos 3 testes da fé: verdade, amor e obediência, amém? Então, a verdade que João vai dizer, do versículo 1, versículo 6 do capítulo 4, é a confissão correta de quem é Cristo, irmão. Essa semana eu tive um debate muito interessante com os colegas pastores que eu dou aula, e aí ele estava falando quem era Cristo para muitas pessoas. E aí a minha surpresa de saber que muita gente, até pessoas estudadas, ainda não conhece quem é Cristo. Muita gente pensa que Cristo é uma criação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque fala que é filho de Deus, porque fala que é o primogênito da criação. Então, na nossa mente humana limitada, a gente vê que Cristo foi a primeira criação de Deus, assim como os testemunhos de Jeová. E aí a gente não se distancia muito dessa verdade. Eu estou falando de gente que estuda a Bíblia, que desde o início da história os concílios foram claros e decisivos em relação a isso. Mas por outro lado, tem gente que pensa que Cristo é apenas um bom homem e nada mais. Nem criação de Deus tem esse destaque. Não, foi um homem qualquer que viveu uma vida reta e nos ensinou como devemos viver. E tem outros, querido, que até acredito que ele não é mais homem. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: olha, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é injustiça, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que você passa, ele passou também. Por isso ele pode salvar, por isso nós podemos nos identificar com ele. E João vai dizer isso. Mas também podemos ver esse teste no amor, no versículo 7, do capítulo 4, de 1 João até o versículo 21. Um amor que podemos ver nos relacionamentos que são transformados. E a coisa ficou mais estreita. Se o teste doutrinário já era difícil, o teste social fica mais complicado. Talvez muitos passam no teste doutrinário, tem uma interpretação boa, bem interessante, mas quando chega no teste do amor, nos relacionamentos transformados, pastor, não dá. Não é assim, irmãos? Esse é o segundo teste. E o terceiro, pastor, é o teste da obediência, lá já no capítulo 5 da primeira carta de João, no versículo 1 ao 4. Uma vida de integridade. Portanto, neste sermão, querido, vamos seguir a ordem exata que está lá no texto de 1 João. A ordem exata que o Espírito Santo inspirou João a escrever. Comecemos então onde João começa: a verdade sobre Cristo, a fé verdadeira. Esse é o meu primeiro ponto. A fé verdadeira começa na verdade sobre quem é Cristo. Antes de falar sobre amor, João fala sobre discernimento. Nenhuma fé verdadeira se começa no engano ou na mentira. E aí diz no primeiro versículo: provar os espíritos, não creais a todo espírito, não creais. O cristão não aceita ensinamento sem ser examinado, querido. Examine, olhe lá, averigue. Outro dia alguém falou comigo: pastor, um pastor na internet que falou que isso aqui está tudo liberado, está tudo certinho, é isso mesmo? Eu falei: a Bíblia diz o contrário. Percebe, irmão? Examine. Todos nós precisamos
Tem muita gente que escolhe igreja, irmão, talvez por causa da cor da parede, talvez porque tem um grupo grande, talvez por causa do ministério de louvor, talvez porque tem muitas programações, passeios. Mas quantas pessoas têm escolhido uma igreja sem conhecer a doutrina daquela igreja? Eu vi falar outro dia que alguém escolheu, foi numa igreja e pensou que estava servindo uma igreja cristã, porque estava lá na placa, uma igreja messiânica, e não era cristã. E assim tem muita gente procurando igreja, querido. Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retende o que é bom. Nenhuma fé bíblica, irmão, pode ser ingênua. A verdade central, Cristo veio em carne, e o apóstolo João vai dizer isso, do versículo 2 ao versículo 3. Se puder projetar o versículo 2 e 3, já que eu não disse, é interessante. Então João vai apresentar uma linha bem divisória. Que linha é essa? Quem confessa Jesus Cristo vindo em carne procede de Deus. Quem nega essa verdade procede do anticristo. Esse é o coração da cristologia. O Filho eterno assumiu a natureza humana, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O próprio apóstolo João diz no Evangelho, capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe se fez. Aí complica para quem acha que Jesus é criação, ou primeira criação. Texto forte para a gente poder conhecer. Esse é o coração da cristologia, irmão. O Filho eterno assumiu a natureza humana plena. Ele se fez carne. O Emanuel. Vamos celebrar agora o Natal, né? Próximo dia 21 de dezembro, não é isso, irmãos? 21 de dezembro, nós vamos celebrar o nosso Natal. Você já está convidado para vir ouvir mais acerca dele, esse menino que nasceu, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, irmãos. É ele, Jesus. O Verbo se fez carne, o apóstolo João vai dizer. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7 diz: ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Ele diz: olha, tenhamos essa mentalidade em Cristo, que mesmo sendo Deus, se fez servo de todos. Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 2, versículo 9: nele habita corporalmente toda, não é uma parte da divindade, toda a plenitude da divindade, todos os seus atributos, eternidade, tudo, onipotência, onipresença, onisciência. Cristo, então, irmão, é totalmente Deus e totalmente humano, e 100% Deus e 100% homem. Como dizia Atanásio, somente Deus poderia salvar, e somente se tornando homem ele poderia nos alcançar, enquanto todas as demais religiões elas mostram o caminho que o homem tem que fazer para chegar a Deus. O cristianismo diz ao contrário, é um Deus que se fez carne e veio até nós. Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. O espírito que habita no cristão é maior, versículo 4 da primeira carta. A verdade não é defendida apenas por lógica, irmãos, mas pelo espírito que habita em nós e testifica que isso que nós estamos dizendo é a verdade, como 1 João capítulo 4, versículo 6. A verdade vai criar divisão. Quem é Deus ouve a verdade, quem não é de Deus rejeita. A doutrina correta é um teste inevitável da fé. Então o primeiro teste vai te perguntar: você crê nesse Cristo das Escrituras? Sua fé é fundamentada em verdade, não em emoção? Precisa apagar a luz para a sua fé se manifestar? Precisa mexer nas suas emoções para a sua fé se manifestar? Ou ela é fundamentada na palavra? Você rejeita ensinos que rebaixam Cristo? Depois de estabelecer a verdade, então o apóstolo João
passa ao fruto principal dela, que é o amor. É o A do Val. Porque a fé verdadeira, irmãos, esse é meu segundo ponto, se revela no amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21. Versículo 8, os irmãos lembram de cabeça? O que diz? 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B. Irmãos lembram? Deus é amor. Todo mundo sabe disso, irmão. Deus é amor. Todo mundo gosta desse texto. Deus é amor. E é verdade, querido. Esse é o teste social que João vai chamar. Se a doutrina é a raiz, o amor é o fruto dessa verdade. O amor é o resultado do novo nascimento, vai dizer 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Se puder projetar o versículo 7 e 8, porque diz lá que todo aquele que ama é nascido de Deus. E para nascer de Deus, precisa confessá-lo. Quem ele é? Quem crê, irmãos, diz a palavra, verá a glória. Você quer ver a glória de Deus? Creia. Tão simples. Creia. Assim eu creio. Ah, pastor, eu não tenho fé, então faça como aquele pai desesperado. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Porque o Senhor ouviu aquela oração e atendeu aquele pedido. Todo aquele que é nascido de Deus, irmãos, não existe conversão sem transformação nos relacionamentos. Jesus vai dizer em João, no Evangelho, João 13, 34, 35, deixo-vos um novo mandamento, que vocês se amem como Deus amou, que Ele é amor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você tem amor um pelo outro aí, irmão? Tem amor? Pensa em alguém aí difícil de lidar. Você tem agido com amor com essa pessoa? Que pega no seu pé, que fala que você tem que fazer certas coisas, você não gosta de fazer. É fácil amar, irmão, essa pessoa? Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, que está cansado de falar a mesma coisa. Talvez é o pai com o filho, ou o filho com o pai, eu não sei. Talvez você esteja identificando no seu coração aí o que está acontecendo, irmão. Mas o texto me diz: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus, ao morrer, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós temos que fazer assim, igual a ele. Pai, perdoa-se, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que está fazendo, mas me ajuda a amar. Eu escutei uma oração um tempo desse aqui em Samar, de um irmão que não é dessa igreja. Ele falou assim: pastor, tem gente que eu oro, às vezes dá um desânimo, pastor, de orar para aquela pessoa, me dá um desânimo, pastor, mas eu oro assim: Deus, não me deixe desanimar de orar para essa pessoa, Senhor. Olha que oração bonita, irmão, uma oração sincera, que vai no fundo da nossa alma, nas nossas limitações, em quem nós somos, mas também revela a nova criatura que agora somos em Cristo Jesus. O padrão, então, Deus mostra o seu amor, querido, enviando o seu Filho, versículo 9 ao 10, 1 João capítulo 4, o padrão do amor é a cruz, irmãos. Esse é o padrão do amor. Deus não amou com palavras, mas com entrega. Romanos 5, versículo 8, Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor, Cristo morreu por nós. Que palavra forte, né, irmãos? O amor cristão é a resposta a esse amor divino. Ele vai dizer isso no versículo 11 da primeira carta do capítulo 4. Se Deus nos amou assim, devemos nós também amar uns aos outros? Sim ou não? O amor recebido se torna amor ofertado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ao amar, tornamos visível, irmãos, o Deus invisível. Ao amar, tornamos visível. Você tem tornado Deus visível em nossa sociedade? Ao amar, nós somos chamados a sermos
Sal e luz nesse mundo, querido. O mundo anseia por isso. Ao amar, nos tornamos visíveis esse amor. A igreja é o espelho que reflete o amor de Deus ao mundo. O amor lança fora, então, todo medo. Versículo 17 e 18. O medo do juízo é curado pelo amor amadurecido em Cristo. O cristão não tem o tribunal de Deus. Você conhece cristão medroso? Ai, pastor, não sei, vai chegar naquela hora, não sei se vai dar para mim, se não vai dar para mim. Tem muito cristão assim, irmão. Você sabia disso? Não falta cristão medroso, irmão. Mas João vai dizer que no perfeito amor nós lançamos fora todo medo. Não é algum medo, é todo medo. Eu não sei se você já teve medo da morte, né? Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que esse é o grande medo da vontade. E ele vai dizer lá em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi para que saibam que tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, e viverá. O medo do juiz é curado. O amor é amadurecido. O cristão não tem o tribunal de Deus, porque conhece o coração de Deus. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. E um texto que eu sempre cito aqui na igreja, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos, não é porque nós somos amorosos, não, porque Deus é amoroso. É Ele que nos ensina a amar. E é duro saber, irmãos, que Ele nos ama não porque nós somos bons, não porque nós somos os melhores, não porque nós somos os perfeitos. Ele nos ama porque Ele é amor. Então não duvide desse amor, se entregue a Ele, confessa a Ele, aceite como o Senhor da sua vida. Ele tem bênção que não se restringe a esse lugar, a essa terra. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Não se pode amar a Deus sem amar o irmão. E João vai dizer isso direto. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Calvino diz: o amor ao próximo é o teste visível do amor invisível de Deus. A fé mudou seu relacionamento em alguma coisa? Depois que você se converteu? Sim ou não? Não precisa me responder não, só pensa aí. Você perdoa mais facilmente depois de ter encontrado Cristo? Ou não? Ficou mais exigente? A medida subiu? Tem que ser no meu padrão agora? Se não for no meu padrão não está bom? É assim, irmão? Ou você ficou mais humilde? Como Paulo, que diz no final da sua vida, escrevendo sua última carta: miserável homem que sou. E se sente agraciado, que pode dizer como salmista, no Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Coração grato. E o salmista começa, Salmo 116: eu amo ao Senhor. Você ama ao Senhor, querido? Jesus está sendo visto através do seu amor. Quero ir para o final então. Agora que João revelou a verdade, o amor, já está o Vá, né? Só falta o Ó. E ele vai apresentar o terceiro teste. O teste da obediência, irmãos. Sabe que o alfabeto de Jesus só tem 4 letras, né? A letra O, D, T e C. Só tem 4 letras. A fé verdadeira se revela na obediência. Capítulo 5 de 1 João, versículo 1 ao 4. Vimos então o primeiro teste doutrinário, depois vimos o teste social e agora é o teste moral. Quem ama a Deus, versículo 1 e 2, pode projetar por favor? Guarda os seus mandamentos, irmãos. Obediência não é o preço da salvação. Espera aí, tá? Tem muita gente que pensa que eu vou pagar um preço. O preço já foi pago, né, irmão? E foi pago, foi caro. Foi a vida de Jesus. Seu sangue derramado naquela cruz, por mim e por você. E eu creio que Ele morreu por todos. Perdão está estendido a todos. Mas todos recebem? Todos reconhecem?
crucificação e a sua vida após morte, ele tomou uma decisão de reconhecer que o caminho que ele estava era um caminho ruim. E ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E a resposta de Jesus é tremenda, irmão, porque não precisou nem ser batizado, querido. Se fosse comigo, não, vamos batizar, vamos estudar a palavra, né? Passar um tempo comigo. Mas Jesus não, hoje Deus estará comigo para isso. Quebrou tudo, acabou com tudo, irmão. Como assim? É esse Jesus que na cruz demonstrou quanto amor. Mas o outro ladrão também poderia ter aproveitado a oportunidade, mas ele estava muito preocupado com ele mesmo, e duvida se Jesus é ele, realmente Deus encarnado. Pergunta: se tu és mesmo que está falando, salva a ti e salva? Se é, peraí, tem que crer, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já fez tudo, está tudo prontinho, o presente está pago. Creia. A fé é essa mão que move o coração de Deus. A Bíblia diz: pela graça somos salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obediência, então, meus irmãos, não é o preço da salvação, é o fruto dessa salvação. É o que Tiago diz: uma fé verdadeira produz obras. É isso, germinou, o fruto vai aparecer, querido, fique tranquilo. Obediência, então, querido, é uma outra coisa. Jesus ensinou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Reconhece quem você é, dependente do Senhor, desse amor. Tome Ele, tome a vida, se entregue a Ele, tome Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador, como alguém que quer fazer de você, querida, alguém feliz, como diz o Salmo 128. Feliz é aquele que teme o Senhor. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Versículo 3, João vai dizer: em Cristo o que era peso se torna prazer. O Espírito muda o nosso coração, dá uma nova vontade, um novo desejo. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. O cristão agora deseja obedecer, e essa fé, irmão, vence o mundo. Capítulo 5, versículo 4. A obediência é a vitória sobre o sistema do mundo. Vence a tentação, vence ideologias, vence pressões, vence padrões contrários à santidade. A força vem da fé, que olha para Cristo, autor e o nosso consumador dela. Como dizia Martin Lloyd Jones, a fé triunfa não por olhar para si mesmo, mas por olhar para Cristo, Deus. Não por olhar para si mesmo, mas por olhar para Cristo. A fé transformou a sua vida diária. Seus padrões morais refletem Cristo? Ou você continua fazendo a mesma coisa, mesmo depois de ter ouvido? E repete. Talvez seja hoje um dia especial que Deus resolveu falar sobre esse teste para você. Sua vida é marcada pela luta contra o pecado ou pelo sofrimento do pecado, pelas consequências do pecado, pela tristeza do pecado, pelo preço do pecado, pelo preço de levar uma vida longe de Deus. Eu, como pastor, irmãos, como eu sofro, e não é fácil, pessoas que a gente ama
partindo por ter rejeitado a verdade. E partido de forma muito triste. E partido de forma que deixa todos nós indignados. Que Deus é esse, irmãos? Que não força a sua vontade. Ele te convence do pecado, ele te convence da verdade, ele te convence da justiça, mas não te obriga a fazer isso. Talvez você, como pai e mãe, já tenha pensado: eu devia obrigar a fazer isso, meu filho fazer isso. Não é verdade, irmãos? Mas eu olhando para o Senhor não faz isso. Mas Ele ama com graça e com verdade. Quero concluir então. A fé verdadeira é reconhecida por 3 evidências claras. Bem claro no texto de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Se você quiser ler em casa, seria interessante. Do versículo 7 ao 21 e do capítulo 5, do 1 ao 4. A verdade, cristologia correta, amor, relacionamentos transformados e obediência, vida santa e vitoriosa. Esses 3 elementos, irmão, formam esse teste da fé. A verdade fundamenta a fé, o amor manifesta a fé, a obediência comprova a fé, e tudo isso encontra sua origem somente em uma pessoa, em Cristo, o Filho de Deus. Examine-se hoje. Minha fé é baseada na verdade bíblica? Meu amor é real e sacrificial? Minha obediência é sincera e crescente? Se esses 3 testes apontam para você nessa noite, então você pode viver a promessa de João. Você pode saber que tem a vida eterna. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por essa longa palavra, Senhor. Mas que o Senhor possa aplicar profundamente e testificar o coração, comprovar que é a verdade, Senhor. Que o Senhor nos amou, comprovou o seu amor por nós, nos faz nova criatura, com novo entendimento. Receba a nossa adoração nessa noite. Obrigado pela vida da André, obrigado pelo Ministério do Louvor, obrigado pela vida da Nínive. Continue cuidando de cada ministério da nossa igreja, suprindo, para que possamos ser instrumentos do Teu amor, Senhor. Que a gente vai chegar aqui a essa igreja, ao sentir a Tua presença aqui. O Deus invisível se tornando visível através de cada um de nós, e assim sermos aprovados no teste da verdade, do amor e na obediência. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos instruir. Obrigado pela Segunda Igreja Batista de Quissamã, ser uma luz para essa cidade. Obrigado por cada membro, Deus. Que o Senhor abençoe individualmente a cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos com 4 minutos.